Boa tarde, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Por que ouvindo a voz de Deus? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos para mais um tema de hoje. Eu estou falando com vocês sobre o sábado e hoje eu vou estar falando para vocês mais um tema, que é razões para a guarda do sábado. Qual é a característica por meio da qual se percebe o verdadeiro dos falsos deuses? Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder. Estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Então quem fez os céus e a terra com seu poder? Foi Deus, não foi deuses. Deuses não fazem nada. Imagens não fazem nada. Imagem não pode criar nada. Quem criou os céus e a terra foi Deus, mas ninguém. Essa passagem se encontra em Jeremias 10, dos versos 10 ao 12. Vamos lá para Jeremias. Vou estar lendo essa passagem lá para vocês. Jeremias 10, versos do 10 ao 12. Vamos ler. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando o Senhor fica irado, a terra treme. As nações não podem suportar a sua ira. Diga às nações que os deuses que não fizeram a terra e o céu serão destruídos. Eles desaparecerão completamente da terra. Pelo seu poder, o Senhor Deus fez a terra. Com a sua sabedoria, ele criou o mundo. E com sua inteligência, estendeu o céu como se fosse uma coberta. Então foi Deus que criou os céus e a terra. Os deuses daquelas nações não criaram nada. Aquelas nações, nos tempos antigos, quando estavam lá que Deus expulsou no meio do povo de Israel, eles pensavam que os deuses deles que criavam. Eles pensavam assim, mas imagem não faz nada, não cria nada. Quem criou tudo foi Deus. Quando quis anunciar o verdadeiro Deus aos idólatras atenienses, como Paulo descreveu? Como Paulo, quando quis anunciar Deus para os idólatras atenienses, como Paulo descreveu Deus? Olha só, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Essa passagem se encontra em Atos 17, versos 23. Tudo que eu estou falando para vocês, irmãos, está na Bíblia. Então, Paulo anunciou Deus assim para os atenienses. Olha, foi Deus que criou tudo. Deus que criou o mundo e tudo que nele existe. Foi assim que Paulo anunciou para Deus aos atenienses. Vamos ler essa passagem. Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 17, versos 23. E depois eu vou ler o 24 para vocês. Atos 17, versos 23. Vamos ler. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido.
pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Olha o 24. Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. Então foi assim que Paulo anunciou Deus aos atenienses. Ele falou: olha, foi Deus que vocês estão vendo, aquele altar vazio, aquele altar desconhecido, é aquele Deus que você tem que adorar. É esse Deus que fez os céus e a terra, o mundo e tudo que nele existe. Foi assim que Paulo anunciou aos atenienses. Leiam Atos, capítulo 17. O que os apóstolos disseram aos idólatras em Listra: Senhores, vos anuncio o Evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivos, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há neles. Agora eu vou estar lendo aqui para vocês Atos, Apocalipse. Essas duas passagens que eu vou estar lendo para vocês. Atos 14, verso 15. Depois eu vou ler para vocês Apocalipse 10, 6, 14, 6 e 7. Mas primeiro eu vou estar lendo aqui para vocês Atos 14. Versos 15. Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos. Como vocês, estamos aqui anunciando o Evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo que fez os céus, a terra, o mar e tudo que existe neles. Então, os apóstolos falaram para eles abandonar os deuses deles. É que é para eles se converterem ao Deus vivo que fez os céus e a terra. Foi assim que os apóstolos disseram aos idólatras em Listras. Agora vamos para Apocalipse 10, verso 6. Vamos para abrir Apocalipse 10, verso 6. Verso 6 diz assim: E fez um juramento em nome de Deus, que vive para todo sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que existe neles. Então, nós temos que adorar quem? Deus. Deus que criou os céus e a terra. Somente Deus é digno de toda adoração. Deus é digno de toda honra, toda glória. Deus é digno de ser exaltado. Imagens de escultura não salva. A imagem, ela não sente cheiro. Imagem não olha. Imagem não pode fazer nada. Imagem só fica parada ali. No mesmo lugar que você colocar, ela fica parada. Somente Deus que tem que ser adorado. Agora vamos para Apocalipse 14, versos 6 e 7. Olha o que a Bíblia diz. Então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: Temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas.
Então a Bíblia não relata que você tem que adorar imagem. A Bíblia diz que nós temos que adorar a Deus, somente Deus, mais ninguém. A idolatria não é só adorar imagem. Tem pessoas que idolatram um jogador de futebol, idolatram um cantor, idolatra o pastor, o bispo, o padre. Quem é digno de ser adorado? Somente Deus. Deus que criou tudo. Nós vemos aí o mar, as árvores, os animais. Quem que criou tudo foi Deus. Não foi imagens, não foi deuses. Deuses não existem. Só existe somente um Deus que tem que ser adorado, exaltado, glorificado. Coisa que eu fico mais triste é quando eu vejo uma pessoa ajoelhada na frente de uma imagem. Me deixa muito triste, porque a pessoa está fazendo prece para aquela imagem. É muito triste. Você tem que falar as coisas para Deus, adorar a Deus, não imagens. É muito triste, povo de Deus, mas a idolatria está muito forte. As pessoas andando com um folhetinho de imagem no bolso. É muito triste. Por isso que eu falo, tem que ler a Bíblia. Levar a Bíblia na igreja. Ler a Bíblia. Ver o que Deus está dizendo. Porque Deus, Ele é o único que tem que ser adorado. Que razão é apresentada no 4º mandamento para a santificação do sábado, queridos? Olha só, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Êxodo 20:11. O sábado é o grande memorial da criação e do poder criador de Deus, um constante lembrete do Deus vivo e verdadeiro. O propósito divino em estabelecer o sábado, em ordenar que ele seja santificado, é que o ser humano nunca esqueça o Criador de todas as coisas. Sendo o sábado original uma perpétua lembrança de Deus e convidando o Criador ao homem para imitar a Deus na observância desse dia, o homem não pode observar o sábado original e se esquecer de Deus. Ao nos lembrarmos de que 2/3 dos habitantes do mundo são hoje idólatras e que, desde a queda, a idolatria com seu séquito de males associados e resultantes tem sempre sido um pecado dominante, pensarmos em que a observância do sábado, conforme foi ordenada por Deus, teria evitado tudo isso, podemos melhor apreciar o valor da instituição do sábado e a importância de observá-lo. Quem que deu o sábado para nós, queridos? Foi Deus. Como sempre eu vou falar nos meus vídeos, Deus descansou, santificou e abençoou o sábado. Se Deus descansou, nos deixou exemplo, nós devemos descansar também. Como eu falei para você, o sábado mostra a criação de Deus. O sábado é bíblico, como eu acabei de ler aqui para vocês. O que Deus declara que o sábado será para os que santificarem? Santificai o meu sábado, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando a gente guarda o sábado,
a gente estamos em contato com Deus, descansando. O sábado é um sinal que Deus nos deixou. O sábado é o memorial da criação. Essa passagem que eu acabei de ler para vocês se encontra em Ezequiel 20:20. Qual a importância de conhecermos a Deus? A vida eterna é esta, que te conhecem a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, verso 3. Existe algum perigo dos escolhidos de Deus esquecerem? Existe. Olha só que a Bíblia diz: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Deuteronômio 8, verso 11. Queridos, os 10 mandamentos encontram em Êxodo capítulo 20. Leiam lá e prestem atenção na leitura. Os 10 mandamentos são a lei moral de Deus. E o sábado está ali. O sábado está ali nos 10 mandamentos. Deus fala: lembra-te, porque ele sabia que o povo ia esquecer do sábado. E hoje os seres humanos esqueceram do sábado. Esqueceram do presente de Deus. Povo de Deus, tem que ler a Bíblia. Você tem que examinar a Bíblia, porque a Bíblia é a voz de Deus. É Deus falando conosco. Nós temos que fazer a vontade de Deus, não de homens. O que importa para você, queridos, é obedecer a Deus ou a homens? Deus é nosso Pai, Ele quer o nosso bem. Ele não quer ver você ali trabalhando todo dia. Qual é o ser humano que consegue trabalhar todos os dias de sábado a sábado? Seu corpo não vai aguentar. Você precisa de um dia de descanso. E que dia de descanso Deus deu para você? É o sábado. Que outra razão é representada para a guarda do sábado? Olha só: certamente guardareis os meus sábados, pois sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que os santifica. Êxodo 31, 13. Santificar, olha só o que significa a palavra santificar. Significa tornar santo ou separar para uso santo. A santificação ou a transformação de seres pecadores em santo só pode ser realizada pelo divino poder criador por intermédio de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, nos é dito que Cristo para nós foi feito santificação. Em Efésios 2,10 é declarado que somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Portanto, o sábado é um sinal da santificação do que Cristo é para o crente, porque é um memorial do divino poder criador, manifestado na obra da regeneração. Consequentemente, é o sinal do poder de Deus, tanto na criação como na redenção. Para o crente, é a prova ou sinal de que conhece o verdadeiro Deus, que por intermédio de Cristo criou todas as coisas e que por Cristo redime o pecador e o torna perfeito. Quem pode redimir o pecador e tornar perfeito? Somente Cristo. Mais ninguém. Só Jesus pode fazer isso. Que razão especial tinha os israelitas para guardar o sábado?
porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, porque o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Deuteronômio, capítulo 5, verso 15. No cativeiro, os israelitas haviam até certo ponto perdido o conhecimento de Deus e se apartado de seus preceitos. O sábado chegou a ser muito desprezado por eles. Em consequência da opressão dos faraós, especialmente do faraó do Êxodo, como testificam as rigorosas exigências sobre eles, exercidas por esse último rei. Por intermédio dos seus feitores, a observância do sábado foi tornada aparentemente impossível. O ponto especial, tanto de reforma como de conflito, imediatamente anterior à sua libertação do cativeiro, foi sobre a observância do sábado. Moisés e Arão haviam lhe mostrado que a obediência a Deus era a primeira condição da libertação. Seus esforços para restaurar a observância do sábado entre os israelitas haviam chegado ao conhecimento do faraó. Daí sua acusação contra eles. Então lhes disse o rei do Egito: Por que, Moisés e Arão, por que fazeis interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. O povo da terra já é muito, e vós distraís das suas tarefas. A libertação dessa opressão era, em verdade, uma razão adicional, especial para a observância do sábado, mas o Egito e o cativeiro egípcio simplesmente representam o pecado e a escravidão do pecado. Cada um, pois, que foi libertado do pecado, tem para a observância do sábado a mesma razão que tiveram os israelitas libertos do cativeiro egípcio. Então, queridos, aqui o povo de Israel estava escravizado no Egito. Eles haviam esquecido do sábado. E Deus mandou Moisés para libertar o povo lá. E Moisés, através de Deus, libertou o povo de Israel do Egito. E Deus deu o sábado para o povo de Israel para descansar, para guardar. Jesus, quando ele veio a esta terra, ele morreu na cruz e nos libertou do pecado. Jesus nos libertou. Jesus usou Paulo, que foi um pregador para os gentios. Paulo levou Jesus para os gentios. Paulo era um guardador do sábado. Ele guardava o sábado. Ele pregava sobre o sábado para os gentios. E nós somos gentios. E nós fazemos parte da comunidade de Israel. Porque nós somos feituras de Jesus Cristo para boas obras. Qual que é boas obras? É levar o evangelho, pregar a palavra de Deus, falar de Jesus para as pessoas, falar do dia de sábado para as pessoas, que as pessoas não sabem. O sábado significa descansar. Era o que o povo de Israel precisava. Eles precisavam de descanso. Eles estavam sendo maltratados no Egito. Estavam escravizados lá. O povo de Israel não aguentava mais. E Deus tirou o povo de Israel de lá para eles terem descanso. E o sábado, quando Deus criou o sábado, queridos, como eu falei nos meus vídeos, Deus criou o sábado, não havia nação de Israel lá. Não havia judeus, como muitos dizem hoje que o sábado é para os judeus. O sábado não é para os judeus. O sábado é para nós também. É para mim, é para você. É um presente de Deus. De acordo com o salmista, qual foi a razão
Porque Deus tirou seu povo do Egito e levou a Canaã. Olha só. E conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhe as terras das nações, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Salmo 105, versos 43 a 45. Então, quando Deus tirou o povo de lá, o povo ficou alegre. O povo ficou alegre. Cantaram, louvaram a Deus por Deus ter libertado seu povo de lá. Deus é maravilhoso em nossas vidas. Pensou, queridos, se você trabalhasse todos os dias da sua vida? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Se Deus te deu o sábado, guarde o sábado com alegria. Louve a Deus com alegria. É isso que Deus quer que nós fazemos. Continuando aqui. Sua libertação do cativeiro do Egito era uma razão para a guarda, não somente do quarto mandamento, mas de todo o preceito da lei de Deus. Isso está indicado no prefácio ou preâmbulo da lei dada no Sinai. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Deus falou para o povo de Israel, não é para vocês terem outros deuses. Não é para você adorar os deuses daquelas nações. Quando vocês verem, é para vocês saírem de perto deles. Hoje nós vemos a idolatria de pessoas adorando imagens. Não estou criticando a Igreja Católica. Eu fui católico. Quando eu peguei a Bíblia, eu li a Bíblia, eu vi que a Bíblia fala a verdade. A mesma Bíblia que você tem, o padre tem. Lá na Bíblia do padre está escrito, não terá outros deuses diante de mim. O padre sabe disso daí. Quando vocês forem na igreja, levem a Bíblia. Converse com o padre, pergunte, padre, Deus está falando que não é para ter imagem, que não é para adorar deuses. A Bíblia está dizendo isso. Se a Bíblia está dizendo, então eu não vou adorar imagens. Eu vou adorar a Deus que fez os céus e a terra. Semelhantemente, a cada um quer, por meio de Cristo, foi libertado da servidão do pecado. Deus convida a obediência, não somente no tocante à guarda do sábado, mas a todo preceito de sua santa lei. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se afirma, que se guarda de profanar o sábado, guarda a sua mão de cometer algum mal. Isaías 56, verso 2. Eu vou falar mais uma vez, queridos. Os 10 mandamentos é a lei moral de Deus. Deus é santo. Se Ele colocou as suas leis, nós devemos respeitá-las e guardá-las. Leiam os 10 mandamentos, que vocês vão entender o que eu estou falando. Quando eu terminar essa série que eu estou fazendo sobre o sábado, eu vou falar da lei de Deus. A lei de Deus é santa e eterna. Qual é o significado do termo sábado? Repouso, descanso.
descansar em Deus. É isso que significa o sábado. Olha só, anteriormente à queda, o propósito divino era que o tempo do ser humano fosse ocupado com um trabalho agradável e revigorante e não cansativo. O trabalho cansativo e exaustivo veio em consequência do pecado. Se bem que sobre a vigência do pecado, o sábado proporcione repouso físico tanto ao ser humano como aos animais de carga, de maneira não originalmente intencionada. O descanso físico não era seu desígnio, nem propósito original ou primário. Foi ordenada a cessação dos trabalhos comuns da semana, não porque em si mesmo estes sejam incorretos ou pecaminosos, mas para que o ser humano pudesse ter um tempo determinado a um período que se repetisse com frequência para a contemplação do Criador e de suas obras. Sobre o Evangelho, o sábado é um sinal de repouso espiritual e de libertação do pecado. Assim lemos, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Olha só, Hebreus 4:10. Deus descansou das suas obras. Se Deus descansou das suas obras, e nós não devemos descansar das nossas obras que trabalhamos? Devemos descansar. O que a Bíblia diz? Trabalhará 6 dias. E ao 7º dia, que é o sábado, é o descanso. Deus descansou, queridos. A Bíblia diz, leiam Hebreus capítulo 4. Leiam inteiro, que vocês vão entender o descanso de Deus. Agora, quem concede esse repouso do pecado? Quem te concede repouso? Quem que pode te dar um repouso do pecado? Olha só o que a Bíblia diz. Vinde a mim, todos que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma. Quem disse isso? Foi Jesus. Essa passagem está lá em Mateus, capítulo 11, versos 28 e 29. Quem pode te dar o descanso? Quando você está sobrecarregado, quando você está cansado. Jesus fala, vinde a mim. Vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo é leve. Aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração. Essas são as palavras de Jesus. Jesus te deu o sábado de presente para você descansar. Portanto, o sábado é um sinal de repouso da alma. Concedido por quem, queridos? Concedido por Cristo, alcançado e oprimido pelo pecado. Foi Jesus que te deu o sábado de presente. Não fui eu, foi Jesus. O sábado se destinava a ser um dia de adoração pública. Só que diz, 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o sábado do descanso solene. Santa convocação. Era um dia do povo se convocar. O que significa a convocação? É uma reunião de pessoas onde elas iam lá para adorar a Deus no dia de sábado. O Novo Testamento ensina esse mesmo dever? Vamos ver.
Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25. O que Malaquias diz sobre aqueles que temem ao Senhor? Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Então nós temos que temer ao Senhor. Nós temos que servir ao Senhor de todo o coração. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Falar de Deus para as pessoas, que é Jesus. Falar do amor de Jesus. Falar do descanso de Jesus para as pessoas. Queridos, Jesus, Ele é o Senhor do sábado. Por que Ele é o Senhor do sábado? Porque Ele criou o sábado, Ele é dono. Jesus é o dono do sábado. Jesus, Ele criou o mundo em 6 dias e descansou. E nós? Se Ele deixou exemplo para ser seguido, nós temos que espalhar essa mensagem para as pessoas, porque as pessoas não sabem que o dia de sábado é o dia de descanso. Em Mateus 12, queridos, se alguém te perguntar, mas o sábado não é para ser guardado, leia Mateus 12 para ele. Vem aqui, vamos para Mateus capítulo 12. Como eu falei que é o Senhor do sábado. Olha que fala no último verso. O versículo 8, não é o último verso, é o versículo 8. Pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Você fala isso para aquela pessoa que diz, não precisa guardar o sábado. Você fala assim, Jesus tem autoridade ao sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus, Ele criou o sábado. Eu não vou me cansar de falar nos meus vídeos, porque a Bíblia fala do sábado, que o sábado é o dia do Senhor. E se nós guardamos o sábado aqui, e na nova terra, a nova Jerusalém, nós não vamos guardar o sábado lá? Olha o que a Bíblia vai dizer para você. A Bíblia te dá a resposta. O sábado será observado como dia de adoração na nova terra? Vamos ver. Porque como novos céus e nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Aqui te dá a resposta. Se nós temos que guardar o sábado aqui nessa terra, você está guardando a lei de Deus. Nós vamos guardar o sábado na nova terra, onde os salvos vão habitar, onde Jesus vai ser o nosso rei. Lá nessa nova terra não vai ter mais morte, não vai ter mais pranto,
não vai ter mais dor, porque Jesus vai acabar com tudo. A morte não vai existir mais lá. E eu quero ver você lá, querido. Eu quero ver você junto comigo lá. Por isso que eu falo aqui nos meus vídeos, levem a mensagem para as pessoas. Vamos espalhar a mensagem de Deus. Porque, queridos, Jesus está voltando para nos buscar. Para nos libertar desse mundo do pecado. A salvação é individual. Quem pode dar a vida eterna para você é somente Jesus Cristo. Porque em São João capítulo 3, verso 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo mundo nele crer e não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou Jesus Cristo a este mundo para nos trazer a salvação e a vida eterna. Quem que te pode dar a vida eterna, queridos? É Jesus. Somente Jesus. E olha só que Santo Agostinho diz aqui: tu nos fizeste para ti mesmo, e nosso coração tem repouso enquanto não o encontrar em ti. Quem disse isso foi Santo Agostinho. O que ele quis dizer? O nosso coração não tem repouso enquanto a gente não encontrar a Deus. Quando você encontra a Deus, o seu coração tem repouso nessa terra. Você sente o descanso de Deus. Queridos, fiquem com essa mensagem. E lembre-se, o dia de sábado é um dia de descanso. E no próximo vídeo que eu vou estar fazendo é o quê? A maneira de observar o sábado. É o próximo vídeo que eu vou estar fazendo. E queridos, se inscreva no meu canal. Deixe seu like. Ative o sininho das notificações para vocês receberem o meu vídeo. Me ajude aqui no YouTube. Meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Aguardo vocês no meu próximo vídeo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês.